Muito bom dia, tá no ar o Refil. Agora você fica cheio de assunto pra começar o dia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Eu sou o Arthur Gubert e no programa de hoje a gente vai falar sobre a OpenAI, que acabou de anunciar uma versão do ChatGPT para menores de 18 anos. Tem também a volta de um assunto recorrente aqui no Refil. A The Economist fez a pergunta: e se a queda na fertilidade global for uma coisa boa? Tem também o assassino do John Lennon, com o seu pedido de liberdade condicional negado pela 14ª vez. E para fechar, duas de ciência. A gente vai saber por que é que algumas pessoas são imãs de mosquito. E tem a startup holandesa gastando dinheiro para ressuscitar um animal em extinção, o Dodô. Mas antes, deixa eu fazer o refil do meu café. E lembrar que você usa o cupom REFIL para ter a sua assinatura de cafés especiais da All Brewder com desconto de ouvinte. O link para você fazer isso tá na descrição do episódio no Spotify e no YouTube também. Antes de começar com as histórias, deixa eu fazer um momento mural de recados aqui. Primeiro deles é pedir desculpas pelo atraso no Spotify ontem. Deu algum bug, tá? Eu garanto que eu publiquei certinho, tanto que no YouTube entrou no momento correto. Então, assim, obrigado pra toda a turma ali que se manifestou, né? Podemos corrigir a tempo. Então, humildes desculpas aqui da produção do Refil. E segundo, é um comentário no episódio de ontem do querido ouvinte Felipe Chagas, que provocou que a gente crie um grupo de WhatsApp para reunir os ouvintes. Então a enquete do Spotify de hoje é referente a isso. Vamos começar a pensar nesse assunto. Tô perguntando ali se você prefere WhatsApp, Telegram, newsletter. Responde, por favor, e vamos começar a amadurecer essa ideia. Mas, ó, o programa de hoje começa com essa daqui, ó, porque esse anúncio da OpenAI, né, marca um ponto importante na discussão sobre tecnologia e adolescência, porque eles acabaram de revelar que vão lançar uma versão dedicada do ChatGPT para menores de 18 anos, com algumas ferramentas especiais, tipo controle parental, bloqueio de conteúdo sensível, né, especialmente conteúdo sexual e de violência. Além disso, as situações de risco grave, como casos de sofrimento agudo, né, indícios de automutilação e suicídio. Esse novo ChatGPT para menores pode acionar as autoridades. Algo que mostra o peso das responsabilidades que essas ferramentas aí carregam, né? Essa medida surgiu num contexto de pressão regulatória, porque a Federal Trade Commission, que é uma agência de proteção do consumidor dos Estados Unidos, abriu uma investigação para entender os riscos dos chatbots no convívio com jovens. O tema ficou ainda mais delicado depois de um processo judicial que uma família responsabiliza o ChatGPT pelo suicídio do filho adolescente. A gente falou disso aqui alguns meses atrás no Refil, né? E a OpenAI tem enfatizado que tem todos os mecanismos para proteger os jovens, as crianças, mas esse movimento, sim, é uma comprovação disso, né? Um sistema totalmente novo e focado na experiência de menores de idade. Um detalhe relevante é que a empresa está desenvolvendo tecnologia para identificar a idade dos usuários com mais precisão. Na dúvida, se houver alguma lacuna nas informações, o sistema vai automaticamente aplicar a experiência restrita para menores. É uma decisão que revela a opção pelo princípio da precaução, né? Errar para o lado da proteção. Isso é bastante interessante, porque é usar a inteligência artificial para também perceber com quem que o robô está conversando. Os novos controles parentais prometem ser lançados até o final desse mês agora, de setembro, tá? Os pais poderão vincular suas contas a dos filhos, definir horários de uso, escolher funções a serem bloqueadas, orientar o tom das respostas e até receber alertas caso o sistema detecte aí sinais de sofrimento no usuário, né? O ChatGPT, segundo a OpenAI, vai continuar sendo restrito a maiores de 13 anos, mas agora com uma camada de monitoramento mais próxima entre os usuários de 13 e de 18 anos. Por trás dessas decisões aí tem uma disputa muito maior, né? Como equilibrar inovação, segurança e autonomia em tecnologias que já fazem parte da rotina de milhões de jovens? O que se desenha é um modelo em que pais, empresas e governos vão ter que dividir as responsabilidades. E esse equilíbrio, no caso da inteligência artificial, ainda está longe de ser algo definitivo. Bom, esse assunto vai e vem aqui, né? Porque é um daqueles
mais falados no momento por especialistas, cientistas, estudiosos. Vamos voltar um pouco para falar de fertilidade. O medo da explosão populacional dominou o século passado, né? Tanto que em 68 aí, os estudiosos diziam que a humanidade estava se reproduzindo tão rápido que milhões morreriam de fome. Só que a gente viu que esse futuro chegou e a preocupação é o contrário, não é o excesso de gente, é a falta de gente. As taxas de fertilidade global despencaram. 2/3 da população do planeta hoje vive abaixo do nível de reposição. Um exemplo que eu dei aqui no programa de ontem, né? Bogotá, na Colômbia, já tem menos filhos por mulher do que Tóquio. O resultado é inevitável, né? O mundo vai encolher. Isso acaba assustando porque menos gente significa menos cérebros, menos inovação e, claro, mais pressão sobre os jovens para sustentar essas sociedades que vão envelhecer mais rápido. Pequenas cidades podem se esvaziar, as dívidas públicas podem pesar em ombros cada vez mais raros e o mapa geopolítico vai se redesenhando. Alguns países populistas já vão respondendo com promessas e bônus para quem tiver mais filhos, tipo a China. Mas experiências como a da Hungria mostram que gastar bilhões em políticas natalistas, né, incentivando que as pessoas façam filhos, muda muito pouco o número de novos nascimentos. Há, no entanto, motivos pra gente ter calma e ser até um pouco otimista com essa mudança. Porque vamos lá, a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, tá evoluindo mais rápido do que a queda populacional. Então, se faltar gente, pode sobrar máquina. Além disso, estamos vivendo mais e vivendo melhor. Se liga só nessa estatística aqui, ó. Um idoso de 70 anos hoje tem as mesmas capacidades de saúde que alguém de 53 anos tinha no ano 2000. E é claro, né? Isso dá às sociedades mais tempo para se adaptar e também mantém essas pessoas como uma mão de obra útil durante mais tempo. Outro ponto é que as quedas de população não significam necessariamente empobrecimento dos países. O melhor exemplo disso é o Japão, que vem encolhendo há quase 20 anos e mesmo assim os seus padrões de vida subiram. A transição demográfica também vai redistribuir o peso global. Pensa num continente como a África, né? Que vai crescer em importância, porque enquanto China, Europa e América vão envelhecer, acabam dependendo mais de imigração de continentes como o africano. São mudanças profundas, mas nada que a história já não tenha enfrentado em outros ritmos e contextos, né? Porque, afinal de contas, o planeta mais vazio vai exigir ajustes. A gente tem que repensar a aposentadoria, cuidar dos velhinhos, né? Reorganizar cidades, mas não tem sinal de colapso iminente. A humanidade tem séculos de adaptação pela frente e pode até encontrar novos equilíbrios. O cenário futuro é de atenção e reinvenção e não de pânico. E aí eu repito o que falei aqui num programa esses dias. A natureza é sábia. Ela se reorganiza por si só. A gente tem a pretensão do controle enquanto seres humanos, mas muito pouco a gente pode fazer de verdade, porque a natureza vem e nos amassa com seus ciclos intermináveis. Então, se a gente tá fazendo menos filho, talvez seja o melhor caminho mesmo. Dia desses, quase 45 anos depois do crime que chocou o mundo, Mark David Chapman. Se você é fã de Beatles, você sabe quem foi esse cidadão, né? Foi o assassino do John Lennon, que acabou de ter o seu pedido de liberdade condicional negado pela 14ª vez. Desde o ano 2000, né? Ele se tornou elegível para condicional em 2000 e de 2000 pra cá, ele foi negado todas as vezes seu pedido de liberdade condicional. Mark Chapman hoje está com 70 anos, cumpre pena de 20 anos à prisão perpétua no Green Haven Correctional Facility em Nova York. Ele matou o John Lennon no dia 8 de dezembro de 1980, na porta do edifício Dakota, onde o John Lennon morava, né, com a Yoko. Horas antes, ele tinha autografado um negócio para o Mark Chapman, que o assassinou em seguida. Nas audiências de condicional, ele costuma repetir o mesmo tom de arrependimento, né? Admite que matou John Lennon por vaidade, para se tornar famoso e que merecia a pena de morte.
Chegou a dizer que o seu ato foi desprezível e assustador e que pensa frequentemente em Yoko, que agora tá com 92 anos e que nunca mais se casou após a morte do marido. Yoko Ono, por sua vez, segue sendo a voz mais firme contra a libertação de Chapman. Uma carta enviada ao Conselho da Condicional no ano 2000, descrita por ela como a mais difícil que já escreveu, ela alertava que a saída do assassino poderia reacender o pesadelo, o caos e a dor que a morte de Lennon causou, além de trazer risco de violência para ela e para sua família. Bom, ele vai ter mais uma chance, porque a próxima audiência de condicional está marcada para fevereiro de 2027. E até lá, a história vai se repetindo. Mark Chapman continua atrás das grades e a ausência de John Lennon continua sendo um dos lutos mais marcantes da cultura contemporânea. Já pensou se ele não tivesse sido assassinado? O quanto de contribuição musical a gente teria tido? E de opinião, porque além de um grande músico, John Lennon era um cara bastante vocal quanto a questões sociais. Realmente foi uma daquelas grandes perdas do milênio. Agora a ciência, ó. Uma equipe de cientistas holandeses resolveu investigar por que algumas pessoas são verdadeiros imãs de mosquito, enquanto outras mal notam a presença desses insetos chatos. O palco do experimento foi um festival de música chamado Lowlands, onde cerca de 500 voluntários se submeteram a testes inusitados dentro de containers adaptados como laboratórios. A ideia era entender por que algumas pessoas atraem mais mosquitos do que outras. E esses participantes responderam questionários sobre a higiene, dieta e comportamento no evento. Em seguida, eles colocaram o braço numa caixa especial cheio de mosquito, tá? Pra ver quem que os mosquitos escolhiam picar mais. E o truque é o seguinte: os insetos podiam sentir o cheiro do braço, mas não picar as cobaias do experimento. Câmeras registraram quando esses mosquitos pousavam no braço em comparação com uma fonte de açúcar colocada no outro lado da caixa. Ou seja, tinha uma isca aqui e um braço humano ali. Cara, os resultados são muito interessantes, tá? Porque a análise revelou padrões no comportamento dos mosquitos. Quem bebia cerveja atraía muito mais mosquito do que quem não bebia. Olha só que loucura. E também pessoas que tinham dormido acompanhadas na noite anterior também chamavam mais atenção dos insetos. Em contrapartida, quem tinha tomado banho ou aplicado protetor solar parecia menos apetitoso para mosquitama. Os pesquisadores até brincaram que os insetos têm gosto pelos hedonistas, aqueles que buscam prazer, né? Aqueles que bebem, evitam protetor e compartilham a cama. Mas a descoberta vai além da piada, tá? Mosquitos são vetores de doenças graves como malária, dengue. Entender os padrões de ação ajuda a criar estratégias de prevenção. E mesmo com as limitações de um estudo feito em um único festival, os resultados apontam vários caminhos práticos. Protetor solar, banho regular podem ser aliados inesperados contra as picadas. E quem quer diminuir a chance de virar banquete para os mosquitos, talvez precise dar uma diminuída na ingestão de cerveja. Afinal, nesses embates de verão aí, que a gente está se aproximando novamente da época dos mosquitos, ciência e hábitos podem fazer a diferença entre uma noite tranquila e horas coçando picadas. E se tem um som que tira o cara do sério, é mosquito voando no quarto à noite. Para fechar, ó, a startup de biotecnologia Colossal Biosciences é bem famosa no mundo da manipulação genética pelo seu projeto de desextinção, ou seja, trazer de volta à vida animais há muito tempo extintos. Olha que loucura! Eles acabaram de anunciar que levantaram mais de 120 milhões de dólares para financiar a sua meta mais ousada até aqui, trazer de volta o pássaro Dodô. Sabe o Dodô? Dodô era tipo um galinhão grande, burro, absolutamente dócil, que foi extinto já pela presença humana recente. Isso é uma curiosidade, tá? O Dodô habitava as ilhas do Pacífico.
E na medida que mercadores europeus passaram a fazer essa rota de navegação, que passava por ilhas do Pacífico, né, em direção à Ásia, eles começaram a parar nessas ilhas para reabastecer comida, né, descansar a tripulação. E essas ilhas eram habitadas por esses animais que não ofereciam nenhuma resistência aos humanos. Eles foram sendo consumidos como comida até desaparecerem totalmente. E agora o investimento apareceu para tentar trazer o lendário animal de volta à vida. E eles prometem que isso vai acontecer em menos de 7 anos. O avanço mais recente da equipe da Colossal Biosciences foi no campo da ciência aviária. Porque como as aves não podem ser clonadas como mamíferos, os cientistas trabalham a partir de células germinativas primordiais de pombos, que são parentes bem próximos do dodô. Essas células podem se transformar em espermatozoides e óvulos e vão abrindo caminho para a criação de uma nova geração de aves, potencialmente incluindo essas espécies extintas. O dinheiro arrecadado será usado em parte para construir um centro de pesquisa em aves lá no Texas. E a Colossal já havia impressionado o mundo ao criar um camundongo peludo como parte dos testes para recriar o mamute. Além de já ter anunciado o nascimento de 3 filhotes de lobos terríveis, que estão extintos há mais de 12 mil anos. Essas experiências mostram que a empresa mistura ciência de ponta com um certo apelo de ficção científica. Ainda assim, esse projeto está dividindo opiniões, tá? Porque enquanto investidores e celebridades adoram, né, essas novidades aí, se encantam com a possibilidade de ver o Dodô vivo novamente, muitos conservacionistas questionam se esses esforços não desviam recursos de medidas mais urgentes para proteger espécies que hoje já estão à beira da extinção. Então, tentar manter vivo aquilo que está vivo ao invés de ressuscitar aquilo que já sumiu, né? A Colossal, a empresa, né, por sua vez, defende que cada passo do processo gera conhecimento aplicável à preservação da biodiversidade atual. Além do Dodô, essa empresa já gerou 2 novos negócios a partir das suas pesquisas. Um deles é voltado para a degradação de plástico e outro para softwares, que juntos já somam mais de 50 milhões de dólares em investimentos. Para os críticos, pode soar como ficção. Para os entusiastas, é a ciência escrevendo um novo capítulo na história da vida. E a opinião do Refil é que é legal pra caramba. Vamos lá, né, velho? Porra! Ciência é pra isso aí, é pra trazer os bichos que já foram extintos, é pra transformar a vida numa coisa mais divertida, mais legal. Daqui a pouco pra trazer até os dinossauros, quem sabe? Eu aprendi tudo sobre clonagem de dinossauros assistindo Jurassic Park. Mas parece que os Dodô vão chegar antes dos Tiranossauros Rex. Ainda que os dinossauros não sejam nada como nos filmes, né? Vocês sabem, né? Eu sei que tem muita gente que ouve o Refil levando os filhos pra escola, então assim, molecada, tio Arthur vai acabar com o sonho de vocês, porque os dinossauros na realidade eram muito mais parecidos com galinhas, porque tinham penas e eram baixinhos, do que com lagartos. Aquele Velociraptor lá do filme do Jurassic World nunca existiu não, tá? Desculpa aí, papai, desculpa aí, mamãe, mas a gente tem um compromisso com a verdade nesse programa. Não me odeiem! Aliás, é bem recente a nossa obsessão por dinossauros, tá? É um livro que foi publicado nos anos 80, então a gente viveu boa parte da história sem nem saber que eles existiam. Bom, o Refil vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, tá? Às 6 da manhã. Eu vou estar viajando, tô indo a Joinville dar uma palestra. Então, preparem-se para ver um cenário diferente do que o de hoje. Porque sim, o programa também tá em vídeo, especialmente no YouTube. Pra quem curte ver na TV Zona Grande, te inscreve no canal lá, dá um like, ativa as notificações e curte o Refil em 4K. Estamos em vídeo também no Spotify, que colocou o programa hoje nos destaques. Muito obrigado, Spotify, eu agradeço. E vou agradecer ainda mais se você, no Spotify, compartilhar com seus amigos, né? Der uma nota, comentar, seguir o programa também é muito importante. E assim a gente vai levando. Aproveita para seguir também o perfil no Instagram, @RefilPodcast. Eu sou o Arthur Gubert. Amanhã eu tô de volta pro Sextou do Refil.